sentindo que o seu xadrez está estagnado, né, na mesma faixa de rating, então esse é o vídeo perfeito para você. Aqui eu irei falar 5 dicas de como elevar o seu nível no xadrez. Sem enrolação, bora para a primeira dica. Bom, a primeira dica que eu vou passar para vocês é justamente tentar manter o seu cavalo no centro. O cavalo, ele tem sua maior atividade no centro do tabuleiro. É uma casa muito forte para o cavalo. Para demonstrar melhor, eu estou com um tabuleiro aqui e eu vou mostrar um exemplo de uma partida agora. Vamos supor que você comece com E4 quando te responda com E5. Aqui nessa posição, você tem muitos lances a se fazer, né? Porém, melhor é você desenvolver o cavalo. Deixa eu ver o que a máquina acha. Até a máquina acha que o melhor é desenvolver o cavalo nessa posição. Você nunca vai desenvolver seu cavalo de início na abertura para H3. Aqui é uma casa que não tem atividade nenhuma para o cavalo, né? Quando o cavalo está próximo do centro, né, você vê que ele está atacando o peão de E5. Ele também pode ir para G5. Ele também está defendendo a casa de D4. Olha quantas casas o cavalo tem para se movimentar, né? Então ele está bem ativo aqui, né? Ele pode ir para todas essas casas, né? E aqui o oponente ele pode jogar uma infinidade de coisas. Ele pode jogar espião, ele pode jogar esse, ele pode jogar esse, ele pode jogar esse, né? Ele pode jogar esse bispo e tudo mais, né? Inclusive, deixa eu fazer um lance qualquer aqui, né? Tipo esse. Se o cavalo ele chegar aqui, ele tá num ponto muito forte do jogo, né? Porque o meio do tabuleiro é praticamente o ponto mais forte que um cavalo pode ficar, porque ele tem muita atividade, principalmente na ala do inimigo, né? Então você pode ver que aqui, né, ele tem muita atividade na ala do inimigo. Vai causar um pouquinho de dor de cabeça para o adversário. Então essa foi minha primeira dica. Sempre foque o desenvolvimento do seu cavalo no centro. Claro que vai depender de situação em situação, mas na fase da abertura, nos primeiros lances, é sempre bom você desenvolver o seu cavalo focado mais por cento do jogo, que é onde vai acontecer as batalhas. E para a segunda dica, eu decidi mostrar um exemplo em uma partida, né, que eu joguei recentemente. Não foi minha melhor partida. Em 31 lances eu fiz 92% de precisão. Nessa partida meu adversário começou com o B3, eu iniciei jogando a Índia do Rei, ele decidiu fianquentar o bispo. Eu fiz o lance que parece um pouco intuitivo, né, que é E6. Normalmente na Índia do Rei a gente ia jogar G6, né, para fianquentar o bispo, porém eu fiz esse E6, né. Eu não queria fazer o G6 porque ele poderia tomar, eu teria que tomar novamente, né, eu iria dobrar a estrutura dos meus peões e para fianquentar o bispo ia ficar um pouco mais complicado, né? Por isso que eu fiz o E6, né, para tentar fazer um D5 futuramente. Caso ele troque agora, eu posso desenvolver a dama. Então beleza, ele seguiu jogando E3, eu segui com o plano de fianquentar o bispo, então eu joguei G6. Ele jogou dama F3, né, eu joguei G7. Aqui eu não considero que esse lance foi muito bom, né? Tanto que a máquina deu até uma certa vantagem para mim, né? Porque a gente tá em lance de abertura, né? É sempre bom você procurar desenvolver peões que ajudem a desenvolver peças. O peão de E e de D, né? Quando você move eles, você libera o bispo, né? E também a dama, né? Todo lance de peão que eu faço na abertura, né, ou é para controlar o centro, ou é para defender uma peça, né, ou é para desenvolver uma peça, né, então sempre tem um motivo. Eu fiz C5 visando controlar o centro e ganhar espaço. Então aqui já entra na minha segunda dica, né, que é ganhar espaço. Ele aqui fez um lance que foi horrível, né, que foi bispo B5. Esse lance foi ruim. Quando eu joguei C5 eu já tinha um plano, só que não agora, de atacar na ala da dama. Quando ele jogou bispo B5, eu joguei A6 e ele teve que voltar, né? Então ele meio que perdeu tempo. Eu joguei A6, né? Em seguida ele jogou bispo D3, né? Você viu que ele não fez basicamente nada, né? Ele só fez um ataque que foi meio inútil, teve que recuar. Aqui eu desenvolvi o cavalo. Como eu falei na dica anterior, o cavalo é muito bom no centro, ou próximo do centro. Em seguida ele jogou outro lance horrível, né, que também entra na dica anterior, que foi esse cavalo A3. Ele não pode vir para cá por causa do peão, até pode ir para cá, né, mas eu posso avançar esse peão, eu vou me desenvolver em cima do cavalo dele.
E aqui eu fiz esse B5 para também ganhar espaço, né? Como eu falei. Então você vê que minhas peças estão fluindo bem aqui. Em seguida eu tinha plano de fazer o D5, porque esse cavalo tá meio cravado. Se eu mover o cavalo para algum lugar, ele toma minha torre, né? Então não é muito confortável assim para mim essa situação, né? Aqui, por exemplo, ele fez o roque. Fazer o roque ele é bom, né? Até certo ponto. Nessa situação não é muito bom. Esse cavalo aqui não tá jogando. Tipo, ele tá lá isolado. Seria bom para ele eu desenvolver esse cavalo para cá, né? Ou como a máquina está pedindo aqui, quebrar essa minha estrutura, né, para não ficar muito forte no futuro. Esse jogador ele não é um jogador muito iniciante assim, entendeu? É um jogador que está numa faixa de rate até que elevada. Ele estava numa faixa de rate de 1400, entendeu? Por aí. E são erros muito bobos mesmo, né? Essa partida eu joguei no ritmo 15 mais 10, é uma partida que o oponente teve tempo de pensar. São erros que mesmo pessoas que não são iniciantes podem cometer. Essa é a minha segunda dica, né? Ela ficou meio longa, mas é porque eu já fui citando várias e várias dicas, né? E é justamente ganhar espaço, porque com esse espaço você consegue desenvolver melhor suas peças e tudo mais, né? E fazer um contra-ataque melhor. Bom, a terceira dica é não fazer movimentos desnecessários com peões na abertura. A abertura é o momento que você tem que desenvolver suas peças. Por exemplo, mover o peão central, né? Esse peão central aqui de E4 é um lance bom, né? Tipo, ele tá controlando o centro, né? Enquanto isso você libera casas pro bispo, né? Casa para dama. E em faixas de rate mais baixas, eu vi isso aqui também em jogadores nível médio, 1300 para cima. Eu já vi eles cometendo esse erro, né? Bastante. Tá, você pode até jogar um E4, aí eu vou dar um exemplo aqui, né? E5, talvez um cavalo C3. Aí você também joga um cavalo C6, né? Você decide fianquetar o bispo, né, para B2. Aí seu oponente ele faz um lance que é meio inesperado. Ele decide fazer H6. É um lance que tipo, ó, a máquina já deu uma certa vantagem para as brancas, né? É um lance que ele não visa nada, né? Tipo, talvez ele tenha um plano no futuro, tipo assim, se eu jogar o cavalo G3, eu não posso ir para G5, né? É um plano bem no futuro, né? Então é bom você fazer isso quando o cavalo já estiver em G3. Agora, você só exatamente perdeu tempo, porque meu adversário, que sou eu, né, pode desenvolver, né? Então você vê que é um lance que não é muito bom de se fazer, né? Porque ao invés de você tá desenvolvendo uma peça, você tá movendo um peão que não vai dar benefício próprio nenhum, né? Então, um conselho que eu dou é tipo assim, todo movimento de peão que você for fazer na abertura, justifique. Pra que eu vou mover esse peão de E? Eu vou mover esse peão de E para liberar espaço pro meu bispo, né? E liberar espaço pra minha dama. Pra que eu vou mover esse peão de A3? O cavalo tá ameaçando aí pra B4, né? Aí ele já é meio incômodo aqui pra mim. Sempre que for fazer esses lances, vocês justifiquem. E aí seu nível vai melhorar demais. Se você for fazer um lance de peão, sempre vise ou controlar o centro ou desenvolver peças. Ou defender também. Então essa é a minha terceira dica, né? E bora pra quarta. Bom, pra minha quarta dica, né? Eu vou demonstrar na prática. As fraquezas dos peões são eternas. Nessa posição, por exemplo, é as brancas que jogam, né? Eu tô com uma torre de vantagem a mais. Estamos com a mesma quantidade de peões. E você vê que nessa situação ele tá com peões dobrados, né? Tá com peões isolados. Então o que é que eu vou fazer nessa situação? Vou desenvolver em cima dessas fraquezas, né? Eu coloquei o Stockfish nível 8 aqui, que é o maior que tem. Eu iria desenvolver pra cá, né? Focando em essas duas fraquezas. E aqui, ó, eu não vou tendo pressa, né? Tipo, eu ficando tranquilo, desenvolvo pra cá. Tipo, ele vai desenvolver pra lá. Aí aqui eu vou ganhar alguma peça que eu vou ganhar. Aí beleza, pego o peão, tipo, eu não vou tendo pressa, porque a posição do oponente já tá muito ruim, né? Então, eu não preciso ter aquela pressa de ganhar, né? É só você fazer o básico. Uma coisa que eu poderia fazer é deixar minha torre em B6 e avançar nesse peão, porque ele não pode parar essa promoção. Mas vou fazer diferente, um jeito bem suave de jogar, né? Aqui eu trago o rei, tipo, tranquilamente, né? Eu vou desenvolvendo, eu avanço, né? Obrigado a mover alguma coisa. Beleza, ele desenvolveu pra cá, né? Aqui eu posso fazer isso, né? Obrigado a mover pra cima, né? E aqui eu já vou cortando meio que as casas dele, né? E tudo mais. Eu posso vir pra cá, ele é obrigado a se mover, provavelmente ele vai vir pra cá, tenho quase certeza. E aqui eu já vou ganhar um peão. E claro que esse não é o melhor jeito de jogar, né? Mas o que eu quero passar pra você é o seguinte: não tenha pressa em explorar a fraqueza do adversário. Bom, então bora lá, né? Bora pra quinta dica. Não ataque o centro com o seu rei no centro. Se meu rei está no centro, eu não vou atacar tipo o centro. Vou jogar uma abertura que eu jogo, né, normalmente. Então,
Pronto, né? Perfeito. Chegamos nessa posição. Eu normalmente aqui desenvolvo mais peças pro jogo e depois eu faço o rock. Mas como eu não fiz o rock ainda, é meio arriscado eu tacar esse centro. Tipo, agora eu não considero. Eu vou estar trocando um peão lateral por um peão central. O que em termos de estratégia, né? E em termos de posição é muito melhor. Porque um peão central vale mais que um peão lateral. Eu vou tomar esse peão aqui. Deixa eu ver o melhor lance da máquina aqui. É tomar de peão. Então eu tomo de peão. E aqui eu iria desenvolver peça. Ele provavelmente iria fazer o mesmo, né? Atacando esse peão e tudo mais. Então, aqui eu já prepararia para atacar o centro, né? Então eu iria rocar, porque eu quero trazer essa torre pro meio do jogo, né? Para avançar esse peão. E por que isso? Né? Porque o rei dele tá no centro, né? Então, quando o seu rei está no centro, você deve fazer o rock o mais rápido possível, né? E desenvolver peça. Quando o seu rei está rocado e o rei do oponente está no centro, então seu foco vai ser abrir esse centro o máximo possível. Resumindo, né? Se o rei do oponente está no centro e o seu também, faça o rock o mais rápido possível para você atacar esse centro. E se o seu rei está rocado e o do oponente está no centro, então você vai tentar quebrar esse centro para tentar atacar e gerar pressão. E se o rei do oponente está rocado e o seu está no centro, então você vai ter que tomar cuidado. Mas claro que isso vai depender de posição para posição, né? Porque vai ter outra pessoa jogando, né? E ela vai fazer lances e tudo mais, é diferente do que eu tô falando e mostrando. É só uma ideia geral, né? Então, é basicamente isso essa dica. Então, pessoal, é basicamente esse o vídeo. Se vocês gostarem desse estilo assim de dicas, né? Eu sei que ficou um pouco grande, né? Mas eu creio que se vocês assistirem todas as dicas que eu passei aqui, seu nível de xadrez vai elevar muito. E eu tô pensando em fazer uma parte 2 desse vídeo, né? E também tô pensando em fazer um vídeo falando sobre fraquezas no xadrez. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, né? Que ajuda bastante. E se vocês tiverem alguma dúvida e tudo mais, escreve no comentário que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E é basicamente isso, né? Vejo vocês no próximo vídeo.